Boa tarde a todos. Espero que todo mundo esteja bem. Nós vamos começar hoje, aqui nessa quarta-feira. Vocês vão almoçar comigo. Nós vamos falar de óleos essenciais para crianças. Eu quero que seja uma aula objetiva, mas que tire muitas dúvidas, porque eu sei que toda mãe tem dúvida de como usar óleos essenciais nos filhos. E eu sei que é pertinente, porque eu também tinha. E eu quero aqui tentar sanar o máximo de dúvidas possíveis. E também quero falar do Kit Kids, né? O Kit Kids eu acho que ele é super prático, ele é pronto. Quando você começa com óleos essenciais, às vezes a gente não tem muito conhecimento, às vezes não tem nem tempo, né, de ficar procurando informação, e hoje também tem tanta informação na internet. E eu quero falar hoje aqui sobre o Kit Kids e também sobre óleos essenciais para criança. Então vamos lá, eu vou abrir aqui com vocês a minha apresentação. E se vocês tendo dúvidas durante a apresentação, eu queria que vocês fossem colocando aqui para mim no chat e no final eu vou tirar todas as dúvidas, tá? Porque eu sei que é muita informação e muita gente gosta de. E às vezes eu tô no meio da apresentação e você fala, mas será que pode? Será que pode fazer isso? Vai escrevendo, tá? Eu sempre falo que quem pergunta prospera, né? Então, é o momento de você perguntar. Pode ser a pergunta mais simples que você fala, perguntar isso. Mas eu vou falar para você, pergunte. Vou pedir para todo mundo silenciar os microfones, só para a gente poder não ter o barulho, mas, por favor, na hora de fazer pergunta no final, vocês podem abrir e ficar à vontade. Primeiramente, agradecer a presença de todo mundo que está aqui comigo ao vivo, né? A Bianca está aqui, oi, Bi, tá bom? A Ju, a Natasha, tem um que está escrito iPhone, que acho que é o meu, tem eu. Então, assim, ó, lembrar que essa aula vai ficar gravada, eu vou colocar nos grupos depois, vou deixar salvo no nosso grupo do Facebook, para que você, depois de um tempo, você possa rever, tá bom? Então, bora lá como cuidar dos seus filhos de forma mais natural. Eu sei que muita gente hoje em dia tenta fugir da medicação, porque a medicação em excesso a gente sabe que não é legal. E com os óleos essenciais eu descobri que a gente pode resolver quase todos os problemas das crianças sem medicamento. A dúvida é dosagem, quanto que eu uso, quanto que eu não uso. Mas primeiramente vou falar do Kit Kids. Por quê? O Kit Kids ele já vem diluído. Todos os óleos que eu vou falar aqui hoje, eles já vêm diluído no óleo de coco. Você pode passar no seu filho sem medo. Aonde que você passa? Você vai passar na sola dos pés, na coluna, na barriguinha em volta do umbigo. Pronto. Então vamos lá, vamos recapitular. Onde que eu passo o Kid Kids no meu filho? Sola dos pés. Pego o rolãozinho, passo. Eles sentem cosquinha, é muito bonitinho. Passa aqui na coluna, você vai começar aqui em cima, aqui nessa região aqui, até lá embaixo, até aqui embaixo, no quadril. Você vem alinhando ali com a coluna vertebral, tá bom? Simples assim. E vai passar em volta do umbigo, tá? Se for criança maior, se for adolescente, pode fazer também uma. Você pode também. Como que eu vou te explicar? Você pode passar aqui, por exemplo, o finger, né? Você pode passar aqui perto do narizinho, você pode passar nos pulsos, se for uma criança maior, tá bom? Crianças menores, até 6 anos, você vai passar nessas três regiões. Claro que se você quiser baixar uma febre, por exemplo, você pode passar na axila. Eu vou ensinar isso quando chegar no óleo essencial que a gente fala sobre febre. Então, bora lá. Primeiro que eu quero passar esse videozinho aqui para vocês, né, do Kit Kids. Esse é como que ele chega na sua casa. Ele é uma gracinha, essa bolsa. Eu acho ele maravilhoso, gente. Para começar, quem tem criança, vem com essas tampinhas com chaveirinho que você pode colocar na mochila dos seus filhos. E eles podem levar para a escola, aqueles que já vão para a escola. E é muito interessante, eu já tive vários depoimentos de clientes minhas que os filhos começaram a levar os óleos essenciais para casa, começaram a levar, perdão, para a escola, e a professora percebeu a diferença nos filhos, né? Principalmente nos óleos, quando a gente trabalha em óleos de
de tranquilidade. Quando a gente trabalha em óleos de aterramento, óleos de foco, eles funcionam muito bem, tá bom? Bora começar com o Brave, tá bem? O Brave é o primeiro que a gente vai falar, que é o laranja do kit. O Brave é o óleo. Dentro, eu coloquei a composição. Porque todos esses óleos do kit são blends, são misturas, tá bom? Então, a do Terra tem vários cientistas. Os cientistas fazem pesquisa e eles descobrem que esses óleos, eles têm esse objetivo, eles funcionam, essa mistura, ela funciona bem para esse objetivo, baseado em testes científicos. Então, o Brave, olha o que tem dentro do Brave. Tem laranja selvagem, tem amíris, tem osmantos e cinnamon bark, que é a canela, tá? Esses óleos essenciais, eles têm estudos que mostram que são óleos essenciais que ajudam quando você se sente desanimado, frustrado, apático, abatido. São óleos assim. A gente sabe que a canela é um óleo que levanta demais, a laranja levanta, o asmires e o osmanto. Olha que interessante. O Brave você vai usar quando a criança estiver desanimada e desentusiasmada, cansada e esgotada, quando tiver falta de determinação e convicção, amedrontado e assustado, falta de confiança e motivação, quando tiver confuso e sobrecarregado. E como ele tem canela, como ele tem laranja, como ele tem amíris, como ele tem osmantos, quando a criança estiver com o estômago embrulhando também, náusea, pode passar na barriguinha, tá bom? Em volta do umbigo, igual eu ensinei, nervoso e agitado. E quando tiver também muita preocupação, criança está muito preocupada, você pode passar. Esse óleo já vai servir mais para crianças maiores, né? Que estão. Às vezes a gente está fazendo uma mudança de cidade, mudança de escola, mudança de rotina, às vezes divórcio, tanta coisa que as famílias passam hoje em dia. O Brave ele vai ajudar nessas situações. É o brand da coragem, tá? Esse aqui. Então, dúvidas podem escrever e deixar aqui embaixo para mim. Depois a gente tem o Calmer. O Calmer, olha o que tem dentro do Calmer, meus amores. Tem lavanda, ylang-ylang, cananga, o Buddhawood, que é uma madeira japonesa maravilhosa, de calma e tranquilidade, e a camomila romana. São esses 4 óleos que fazem o Calmer. O Calmer é de calmaria mesmo, né? O próprio nome já diz. O Calmer é quando as crianças estão agitados e com sono, problemas de sono, estresse, ansiedade, fica chateado e agitado facilmente, quando está nervoso, quando a criança é muito temperamental, quando tiver irritado, agitado. E é legal também, quando você tiver a criança com dores do crescimento, você pode até passar na região da batata. Meu filho mais velho tem muita dor do crescimento. E eu gosto de passar na batatinha, eu passo o Calma e o Rescue na batatinha da perna dele, maravilhoso. Na hora de dormir, o Calma, ele tem que fazer parte da sua rotina noturna. Ele tem que fazer parte. Pode usar em bebê? Todos esses óleos aqui do Kit Kids, da do Terra, podem ser usados em bebê, desde que saem do hospital, tá? Não tem problema. Então, aqui a gente tem a rotina do sono. Você vai passar todos os dias antes do seu bebê dormir, ou sua criança mais velha ou pequenininha, você vai passar na solinha dos pés, você vai passar na coluna da criança. E ele é um óleo que vai deixar a criança muito mais calma. Uma dica que eu dou é quando a criança está na fase de dentição, é passar aqui na região do queixo, tá? Bastante cuidado, vem aqui na região do queixo. Deixa eu ver se eu tenho um rolão aqui. Eu tava no quarto das crianças. Aqui, ó, tem um rolão aqui só para exemplificar. Eu gosto de exemplificar para vocês, né? Vocês passam aqui na criança, nessa região assim, ó. Só um pouquinho, ó. Pronto, na região do queixo, que vai ajudar a criança, vai tirar aquela irritabilidade que a criança fica quando ela começar com os dentinhos. Então, uma dica que eu dou também. Então, o Calmer, ele deve fazer parte da rotina das crianças noturnas. Depois a gente tem o Rescue. O Rescue é como se fosse o nosso Deep Blue para criança. Quem conhece o Deep Blue para adulto, né? Esse aqui, ó, todo mundo ama, que é para dores, né? Tem ele em pomada, em óleo essencial.
O Rescue é uma versão mais amena do Deep Blue, um cheiro menos forte, porque a gente sabe que o Deep Blue tem um cheiro muito forte, e às vezes crianças são sensíveis a cheiro. E o Rescue é muito tranquilo, é uma blend para poder acalmar a criança, principalmente quando a criança brinca o dia todo, pula o dia todo, tá com dor, ou às vezes a criança tá com medo de alguma coisa, e o corpo da criança, quando a criança está com muito medo, é adulto também, né? A gente meio que pressiona os músculos, né? E gera um pouco de desconforto. Então, ele vai ajudar. Olha o que que tem dentro do Rescue, se você não sabia. Copaíba, nosso maravilhoso anti-inflamatório, lavanda, spearmint, tem o Zandoxilum, que é uma planta que vem do zimbro, que ela é do gênero do zimbro, que ajuda a acalmar e suavizar. Então, são esses quatro óleos essenciais que tem dentro do Rescue, tá? Que é o blend de resgato, de trazer a criança para uma tranquilidade melhor e tirar dores. E você vai lembrar dele quando a criança estiver com dor. Dores musculares e tensão, as dores do crescimento, esse óleo é maravilhoso. Maravilhoso. Dor de cabeça, enxaqueca e dor no pescoço, contusões e lesões, e também pode colocar ele na rotina do banho à noite. O Rescue, gente, é aquele óleo que você vai usar até quando você quiser que a criança ela está no momento de transição, igual eu falei do estéreo, e você vai usar o Rescue também. Ele ajuda muito, principalmente porque o copaíba ele tá junto, a lavanda, o spearmint. Eu gosto desse óleo também para baixar febre, como o Tamer. Como que eu uso óleo essencial para criança para baixar febre, Débora? Você vai pegar se você tiver o rolão do Kit Kids, é fácil. Você vai pegar o rolão do Kit Kids e você vai passar na axila da criança, assim, ó. Pronto. Fecha. Aqui, ó. Deixa a criança ali quietinho o tempo. Você vai passar no. Ah, mas como que isso funciona? Isso é mágica? Não, não é mágica, gente. A gente tem glândulas aqui do nosso sistema endócrino, a criança também. Então, quando a gente passa o óleo essencial, ele é absorvido pelo nosso sistema endócrino e automaticamente ele resfria o corpo. E é interessante que às vezes o medicamento ele mascara o problema. O óleo essencial não. O óleo essencial ele vai baixar a febre sem mascarar o problema. Se a criança tem febre, é porque o corpo dela está dizendo que tem alguma coisa errada. Concordam comigo? A febre é um sinal. A febre não é para a gente ter medo, a febre é um sinal. Então, se a criança está com febre, é um sinal que tem alguma coisa errada, tem uma infecção, tem uma lesão, tem alguma coisa. Então, o que acontece? Os óleos essenciais, eles vão diminuir a temperatura, deixar a criança mais tranquila e você consegue passar o óleo essencial ali na axila da criança e ajuda muito. O Rescue, por ter Spearmint, que é um óleo essencial maravilhoso para quem tem filho. Quem tem filho, eu prefiro. Cadê o meu Spearmint? São dois aqui, ó. Eu vou falar deles mais para frente, mas tem dois óleos que todo mundo gosta de usar, que é o Spearmint e o Peppermint. Para criança, ao invés do Peppermint, usa o Spearmint. O Spearmint, ele é mais ameno, ele é mais... Criança pequena, assim, de 2, 3 anos, o Spearmint é melhor. Ele tem gostinho da pasta de dente que a gente escova o dente. Então, todos os óleos do kit das crianças vêm o Spearmint ao invés de vir o Peppermint, por conta disso, tá bom? Vamos pro próximo. O próximo é o Steri, o que é estéreo? Equilíbrio. Ele é como se fosse o nosso balance, tá? Ele é o nosso balance. Perdão, ele é o balance das crianças, não o nosso. Ah, uma pergunta que eu recebo muito. Ah, eu posso usar óleo essencial dos adultos, das crianças nos adultos? Pode, não tem problema nenhum. Eu tenho clientes adultas que usam os óleos essenciais das crianças. Eu amo usar os óleos essenciais das crianças. O estéreo é óleo de equilíbrio, é o balance. Ele tem os principais objetivos dele é trabalhar na questão da criança ficar mais equilibrada, tá bom? Então, o que tem dentro do estéreo? Tem anis, tem bálsamo, que é o abeto, tem coentro e tem magnólia, que são todos os óleos que trabalham em equilíbrio emocional. A gente sabe que 80% das doenças hoje em dia, elas vêm pela falta de equilíbrio. Então, esse aqui, você vai trabalhar quando a criança tiver ansiosa, o estéreo é maravilhoso. Criança ansiosa tem que usar estéreo todo dia. Todo dia. Passa do jeito que eu falei para vocês. Passa na sola dos pés, passa na coluna vertebral
e passa em volta do umbigo. Pede para a criança cheirar, tá bom? Quando você trabalha nesse sentido, a criança vai ficar mais calma, porque os óleos essenciais eles entram na nossa corrente sanguínea, eles entram pelo método olfativo, você vai inalar as moléculas, não é nada invisível, você vai inalar as moléculas, elas vão entrar no seu sistema endócrino. Então, ou seja, quando você passa na criança, ele vai entrar na corrente sanguínea da criança, tá bom? Porque a nossa pele absorve. Quando a criança não está cooperativo com você nas atividades da casa, por exemplo, a criança fora de controle, crianças com autismo, por exemplo, crianças com TDAH, que são muito ansiosas, crianças com toque, tem que usar esse óleo tem que fazer parte da rotina. Criança que está sobrecarregada, desconectado com a realidade, questões de foco e humor, inquieto, fora de controle, raiva, frustração, birra, quando passa por um desapontamento na escola, quando ela passa por luto ou tristeza e a rotina do banho, tá? Ou seja, o Steri é outro óleo maravilhoso para ajudar você a conseguir controlar, equilibrar seu filho. Se você está passando por tudo isso e quer usar também, você é adulto, você pode usar também, não tem problema. Tá bem? Então, esse outro óleo maravilhoso aí para que. Gente, equilíbrio emocional é essencial. Não deixe esses óleos parados na sua casa. Esses óleos devem ser usados por você todos os dias. Depois a gente tem o Stronger. O Stronger é o óleo da imunidade. Esse daqui eu falo que tem que usar desde pequenininho. O meu filho, começou a usar o Stronger quando ele começou a ver gente. Claro, a gente saiu da maternidade, veio para casa, ficou um tempo sem ter visitas, né? Eu acho que ele tem 3 anos agora, foi bem na época que a gente estava saindo da pandemia. A gente estava em 2022 quando ele nasceu, todo mundo muito preocupado de pegar, de chegar perto, né? Então, naquela época a gente não recebeu visita, mas quando ele começou a receber visita, quando eu comecei a sair com ele, eu comecei a passar no pezinho dele todos os dias. Eu acho que foi com uns 3 meses, talvez, 2 meses e meio. Não tem problema, como eu disse, os olhos das crianças, você não tem problema nenhum passar nos bebês, tá bom? Olha o que tem dentro do Stronger: cedro, lidseia, frankincense e rose. São 4 óleos essenciais maravilhosos para a imunidade. Talvez você nem saiba que o rose é maravilhoso para a sua imunidade, mas o óleo tem um cheiro fantástico. Vai ajudar as crianças a ter o sistema imunológico mais forte, sem causar, às vezes, aquele incômodo que o ongar dele causa. Muitas vezes a criança, esse cheiro é forte, mãe, né? Tem criança, mas o Strong ele não vai reclamar, pelo contrário, ele é muito cheiroso. Então, esse daqui você vai usar todos os dias para o seu filho ficar com a imunidade alta. Mas vai ter época que você pode esquecer. Então, ele vai. O que ele resolve? Bactérias e vírus, gripe, imunidade fraca. A criança que tem, por exemplo, garganta inflamada, você pode passar aqui no pescoço, está com tosse, herpes, feridas, corte, você pode até passar nos arranhões e nos cortes, porque aí eu te aconselho, não passe direto o rolon em cima da ferida, tá? Você passa num algodãozinho, o rolon, ou você passa na sua mão e vai lá e passa na ferida, tá bom? Só para não. O certo é o ideal com o algodãozinho mesmo. Mas a gente que é mãe, eu sou mãe de 3 filhos, tem hora que você vai com a mão mesmo, a gente não tá nem aí, né? A gente quer resolver o problema, né? Mas pronto, o certo, se você não tiver algodãozinho, vai com a mão. Mas se tiver algodãozinho, passa no algodão e passa na ferida. Porque ele vai tirar a bactéria, ele vai tirar ali a infecção e vai já ajudar a cicatrizar. Fungos e parasitas. É muito legal usar o Stronga todo dia para evitar que a criança tenha vermes, tá? Se você passar todo dia o Stronga nas crianças, com certeza a criança vai ter menos chance de ter vermes. Fungos e bactérias. Ficar suscetível a bactérias, gente. Ficar suscetível a bactérias. Então, usar o Stronga todos os dias no pezinho das crianças é uma rotina básica, fácil, vai deixar do lado da sua cama, lá da cama da criança, e passa no pezinho. E é rápido e você consegue resolver muita coisa. Eu amo esse óleo e eu passo sempre para meus filhos. Agora eu vou falar do Tamer, gente. O Tamer é um negócio de doido. Eu não fico sem o Tamer. Eu, sério, não fico sem ele. Por quê?
Ele é problema digestivo, mas além do problema digestivo, ele resolve gripe, resfriado, tosse. Ele é assim, ele é muito completo. Mas, Débora, por que que um óleo serve para isso, mas também serve para aquilo? Porque óleos essenciais, cada óleo essencial tem no mínimo 20 compostos. Então, assim, normalmente um óleo essencial ele vai ter um benefício de uma coisa e de outra também. Então, assim, é interessante você entender que uma planta, ela não serve só para uma coisa, ela serve para um número grande de coisas, tá bom? Então, olha o que que tem dentro do Tamer. Tem spearmint, que eu já falei para vocês que eu amo. Tem a menta japonesa, tem a pimenta preta, tem a semente de salsa e tem o gengibre dentro do Tamer. Olha que coisa maravilhosa. Quando você passar, você vai passar ele para a criança tiver com qualquer questão no abdômen, dor de barriga. Ele é nosso Zengeste para criança, gente. O Tamer é o Zengeste das crianças. Você vai passar quando a criança estiver com o estômago embrulhando, tiver com dor de barriga, ela tiver aquelas enjoos que dão quando a criança está viajando. Qualquer situação problema digestivo pode passar. Gases, inchaço, náuseas, constipação, diarreia, crianças que têm doença de Crohn. Só que, outra coisa, bebê nasceu, o que que criança tem que toda mãe reclama? Cólica. No dia que ela conhece o Tama, ela para de reclamar de cólica de filho, porque o filho para de ter cólica. Ele equilibra. O meu bebê, o primeiro dia no hospital, na maternidade, eu já passei o Tama nele. Eu brinco que eu falava para todas as mães fazer assim. Eu lembro que eu fazia stories mostrando. A barriguinha do bebê tá aqui, né? Você vai fazer tipo um coraçãozinho assim, ó. Só isso aqui, um coraçãozinho na barriguinha do bebê, e você vai espalhar. É o suficiente para equilibrar a barriguinha do seu bebê. O meu filho tem 3 anos, acabou de fazer 3 anos agora, 27 de maio. E eu passo até os 2 anos e meio, eu passava todos os dias. Confesso, depois dos 2 anos e meio, eu acabo, passo um dia sim, um dia não, eu acabo esquecendo, né? Você sabe que eu lido com a verdade aqui, então às vezes eu acabo esquecendo. E o que eu faço, às vezes, e detalhe, ele nunca deixou de ir no banheiro, na fraldinha, né? Vocês entendem o que eu tô falando. Número dois, todos os dias. O estômago dele o sistema digestivo dele é super equilibrado. Isso por conta do Tamer. E não faz mal, não tem contraindicação. Agora, quando a criança estiver gripada, por ele ter gengibre, por ele ter salsa, que é um anti-inflamatório maravilhoso, por ele ter pimenta preta, que é outro anti-inflamatório, por ele ter a menta japonesa e a menta doce, quando a criança está gripada, você vai passar no peito dele aqui, ó, e nas costinhas. A criança, como ele tem duas mentas, você vai passar na axila dele quando ele tiver com febre. Então, para mim, o Tama é um óleo, como o Calmer e como o Stronga, são três. Eu falo para as minhas clientes, quem é aqui minha cliente sabe que eu falo isso. Esses três você não pode deixar de ter. O Tamer, o Stronger e o Calmer. Não pode, porque bronquite, asma, tosse, gripe, febre alta, o Tamer vai ajudar, porque ele tem as mentas e tem a pimenta e tem o gengibre. Tá bom? Então, ou seja, é um must, como a gente fala em inglês, você deve ter o Tamer, porque ele é muito importante. Agora, vamos falar do Finker? O Finker, ele é o óleo do foco, tá bom? Sou adulto, e quer usar o Finca, tem TDAH, pode usar à vontade, você vai amar, tá bom? Finca é o óleo do foco. Ele é para TDAH, hiperatividade, cérebro hiperativo, hipoativo, falta de clareza mental, foco e concentração, quando está sobrecarregado e com pensamento acelerado, estressado e sem base, sem aterramento, nervoso, ansioso e mal-humorado, depressão de final de tarde, sabe? Aquela que a criança começa a ficar enjoada, meio que te tirando do sério e desconectado, e convulsões também, ele ajuda muito. O que, que tem dentro do Finca, gente? Tem vetiver. A gente sabe que o vetiver é um dos melhores óleos para aterramento, o autismo, TDAH. Eu falo na minha aula de autismo como o vetiver é maravilhoso. Então, primeiro composto aí componente aí do Finker é o vetiver. Depois a gente tem o peppermint, que é maravilhoso para concentração,
a clementina, que é maravilhoso para concentração e para melhorar o humor, e o alecrim, que é maravilhoso para concentração também. Você tem aí 4 óleos essenciais dentro de um rolon que vai ajudar a criança a melhorar o foco dela. Você vai passar. Se você tiver o foco ali, for uma criança maior que já tem idade escolar, que você precisa de foco, você vai ensinar a criança a passar assim, ó. Ela pode passar na coluna, sola dos pés, em volta do bico, como ensinei, e pode passar assim, ó. Vocês estão vendo? Vou mostrar. O nariz tá aqui, ó. Só de eu encostar aqui o rolão e passar um pouquinho, eu já tô sentindo o cheiro do óleo. Isso vai ajudar, pode espalhar um pouquinho, ó. Isso vai ajudar a criança a inalar durante o estudo, durante o momento que ela estiver ali lendo ou não consegue. Hoje a gente tem a história dos vídeos curtos, né, na internet. As pessoas não têm mais paciência para assistir uma aula completa, elas não têm mais paciência para ler uma página de um livro ou duas, porque hoje em dia a dopamina ela é gerada na velocidade. Você fica folheando ali o Instagram, o Facebook, o YouTube, tá tudo com vídeos shorts, vídeos curtos hoje em dia. E a criança, se ficar exposta a esse tipo de vídeo o tempo inteiro, o que vai acontecer? Ela vai criar um vício ali mesmo. E você precisa de olhar isso, né? Primeiramente, tentar reduzir o máximo o tempo de telas para ajudar a criança a ficar mais concentrada. E segundo, você usar o Thinker, isso vai ajudar muito, tá? E fácil de usar, simples de usar e que dá muito resultado, tá? Agora eu quero falar de diluição. Você não tem óleos essenciais, o Rolon ainda das crianças, você não tem o Kit Kids? Eu vou te ensinar aqui a fazer diluição com os óleos essenciais para você usar com seus filhos quando você tiver óleos essenciais na sua casa. Eu vou dar aqui 3 nomes. Vou até cortar minha tela um minutinho, só para vocês me verem. Eu vou cortar aqui 3 nomes de óleos essenciais que vocês devem usar nos filhos quando vocês estão começando na aromaterapia e tem dúvida de que usar, tá bom? Então, eu vou dar 3 nomes aqui. Primeiro óleo vai ser o lavanda, tá? O lavanda você pode usar sem medo nos meninos, que não vai ter estresse. O segundo, eu achei que eu tinha separado o frankincense, mas não separei. Deixa eu ver se meu frankincense está aqui. O segundo é o frankincense. Ele não está aqui. Peraí, gente. Tô tentando achar o meu, que eu quero mostrar para vocês. Eu gosto de mostrar. Mas pronto, não está aqui. Vocês entendem? Achei. Então pronto, ó. Primeiro é o lavanda, você pode usar. Eu tô mostrando o Serenity. Pode ser o Serenity também, mas é o lavanda, o frankincense e o spearmint. Esses 3 óleos, quando você tem criança, eles são fáceis de usar e você não vai ter erro. O frankincense, porque ele é muito completo, né? Então, se você passar nos filhos, vai ser. O copaíba também vai para a mesma linha. Posso até adicionar o copaíba, então, aí, 4 óleos: o spearmint, a lavanda, o copaíba e o frankincense. São 4 óleos que você vai usar nos seus filhos para você começar a usar e usar todos os dias, tá bom? Como que eu faço? Vou explicar aqui a diluição, tá? Para uma gota de óleo essencial, o uso seguro para criança, para uma gota de óleo essencial, são 6 gotas de óleo carreador. Você vai misturar uma gota de óleo essencial para 6 gotas de óleo carreador. Por exemplo, se você quiser começar a usar esses óleos no seu filho para melhorar, para eles trazerem mais calma, para ficarem mais tranquilos, sistema digestivo e tal, o que eu vou indicar para vocês? Vou dar um protocolo simples e rápido aqui para vocês fazerem. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a coxinha do filho de vocês toda noite a partir de hoje. Você vai pingar uma gota de lavanda, uma de spearmint, uma de copaíba, uma de frankincense. E você vai pingar uma média aí de umas 6 com 12. Pode ser, como você vai passar nas costas, você pode passar aí, pode colocar aí umas. Não precisa de colocar tanto óleo de coco, não, porque nas costas a criança não sente tanto. Você pode colocar aí umas 12 a 15 gotas de óleo de coco nas costinhas das crianças, tá bom? A partir de 1 ano de idade você já pode fazer isso. Coloca. Isso aqui que eu estou ensinando é como se fosse uma sinfonia das células, que não tem, as crianças você pode fazer, não tem problema nenhum. E você vai pingar uma gota de cada uma desses óleos e vai passar nas costinhas das crianças, joga óleo de coco e espalha nas costas, vem aqui na espinha, passa na sola dos pés.
Que vai acontecer? Você vai começar a criar segurança em passar óleos essenciais dos seus filhos. Você vai começar a se sentir tranquila para fazer isso. E você vai perceber que eles vão ficar mais calmos, você vai perceber que a imunidade deles vai melhorar, que o sistema digestivo deles vai melhorar e a concentração e vai tirar um pouco da ansiedade, tá? Só usando esses 4 óleos que eu tô falando com óleo de coco. Todos os dias nas costas do seu filho. Faz o teste por 2 semanas, tá? Se você não quiser fazer isso que eu tô falando, você simplesmente você vai pegar e você vai pegar. Eu quero passar uma gota de lavanda hoje. Como é que eu faço? Uma gota de lavanda para 6 gotas de óleo de coco. Uma gota de frankincense para 6 gotas de óleo de coco. Uma gota de copaíba para 6 gotas de óleo de coco. Uma gota de espermint para 6 gotas de óleo de coco. E passa no seu filho todos os dias. Tá bom? Os objetivos você vai sentir na pele como que seu filho vai mudar. É importante lembrar que essa aqui é uma diluição base. Com o tempo, você vai percebendo que os olhos, assim, você vai gerando confiança e você acaba passando, fazendo até de olho, igual receita. Você começa a fazer uma receita de bolo. Aí você pega essa analogia, você começa a fazer um bolo hoje, você pegou a receita, você tá meio insegura, você segue certinho, você olha, você vai pegando ali as quantidades, a xícara, a medida, o que for. Fez o bolo. Talvez nem vai sair tão bom assim, porque você fez a primeira vez, talvez tenha alguma coisa errada no processo. Aí você faz de novo. Aí você faz de novo. Na quinta, sexta vez, capaz de você nem olhar mais a receita, o bolo já tá saindo deliciosamente. Você já memorizou, você já gerou confiança, você sabe que aquela receita dá certo. Eu, quando comecei com os óleos essenciais, eu segui as receitas, segui a diluição correta para as crianças. E depois eu fui aprendendo a fazer isso de forma natural. O importante é usar. Quem tem filho tem que usar óleos essenciais das crianças todos os dias. Escolhe um óleo, escolhe um desses quatro que eu falei: frankincense, copaíba, lavanda e spearmint. Você não vai ter medo de usar esses óleos e você vai ver os benefícios logo nos primeiros dias. Começa com um desses quatro. Aí depois aqui eu botei aqui a diluição para criança. Para quando você quiser fazer rolon, você quiser fazer um vidrinho, já deixar pronto, tá? Esse aqui eu coloquei de 1%, que é uma dosagem segura para criança. Então, em 10 ml de óleo de coco, você vai colocar 2 gotas de óleo essencial. Então, aqui é um vidro de 10 ml, você vai colocar 2 gotas de óleo essencial. Pode misturar? Pode. Pode colocar menta e lavanda? Pode, não tem problema, tá? O ideal é que sempre seja em pote de vidro, e se você conseguir potes de vidro escuro, é melhor. Senão, não tem problema, tá? E não deixar ao sol as misturas que você for fazer. Aí você vai adicionar, então, em 10 ml de óleo de coco fracionado ou de óleo carreador, você vai usar 12 gotas de óleo essencial. Se você tiver 100 ml de óleo de coco fracionado, você vai usar 25 gotas de óleo essencial da Doterra. Se você tiver 250 gotas de óleo de coco fracionado, você vai usar 65 gotas de óleo essencial da Doterra, tá bom? Isso aqui é uma diluição segura para criança. Vou falar, confesso para vocês, hoje em dia, se eu fizer um rolão de 10 ml para o meu filho, vocês acham que eu vou colocar 2 gotas só de óleo essencial? Claro que não, eu coloco muito mais, eu coloco umas 8 por aí, tá? Porque hoje eu sei, hoje eu tô tranquila, mas isso aqui para você começar é muito importante. Você tem a receita do bolo. Depois você vai colocando você vai colocando ali o seu recheio. Hoje eu quero colocar uma raspinha de limão. Hoje eu quero adicionar não sei o quê. Você vai colocando seus temperos. Mas isso aqui é para você começar, tá? Se você quiser fazer a diluição, deixar pronto na sua casa. Se você não tiver o kit kids, e se você quiser deixar os rolões prontos, eu, por exemplo, eu tenho um rolão para imunidade para os meus filhos, que eu pego esse On Guard aqui, eu compro um On Guard de rolão na do Terra, e eu chego, quando ele chega na minha casa, eu abro aqui a tampa e eu jogo óleo de orégano aqui dentro. Eu coloco orégano, eu coloco umas 6, 8 gotas de orégano e passo na sola dos meus filhos, na sola dos pés dos meus filhos, tá bom? Gente, meus filhos não tomam medicamento. É tudo resolvido na base do óleo essencial. Tudo resolvido na base. Eles vão tomar medicamento se tiver, sei lá, que ser internado, que eu nem lembro se isso já aconteceu, acho que não. Mas meus filhos não têm essa coisa de ficar usando medicamento para tudo. Eu resolvo dor de cabeça, eu resolvo febre.
peito é cheio, tudo com óleo essencial e tudo que eu estou ensinando para vocês aqui hoje. Eu estou dando todas as dicas que vocês precisam para começar com os óleos essenciais. A ingestão de óleos essenciais é segura a partir de 2 anos de idade, tá bom? A partir de 2 anos de idade, a criança pode ingerir óleo essencial, uma gotinha, por exemplo, de copaíba. Quando ele tiver com uma inflamação, tiver com uma gripe muito forte, você pode dar uma gota de copaíba. Os meus mais velhos, que já são adolescentes, eu dou 3, 4 gotas de copaíba quando eles estão gripados. Eles tomam. No dia a dia, eles usam óleos essenciais topicamente, passando mesmo. Mas quando eles estão muito gripados, alguma coisa assim, eu dou uma inflamação, eu dou copaíba debaixo da língua, tá bem? Agora, eu quero contar para vocês aqui um testemunho, eu separei aqui, eu vou abrir aqui para vocês rapidamente e depois a gente vai falar do, do a gente vai falar dos kits das crianças, tá bom? Para você que quer começar. Olha aqui, ó. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Isso aqui é o depoimento da dermatite do meu filho, tá? Eu vou soltar o vídeo aqui. Ai, pronto. Meu filho foi diagnosticado com dermatite atópica quando ele tinha 3, 4 meses, tá? Não, mentira, não foi não. O Zac que teve dermatite atópica com 3 meses. O Zion foi quando ele começou com alimentação sólida. Aí ele começou a ter muita dermatite. E aí, o que eu fiz? Eu procurei ajuda e fiz o protocolo e ele foi curado da dermatite. Curado da dermatite, tá? Olha aí o vídeo para vocês verem. Dezembro de 2022, ele com o rosto todo ferido, tá? Olha lá para vocês verem. Maio de 2023, rosto todo ferido por conta da dermatite causada por agrotóxico, tá? E eu, mesmo que eu comprasse orgânico, mesmo assim, às vezes, ele continuava tendo reação, porque a gente, mesmo orgânico, né, às vezes não adianta. E no começo de maio, no começo de. Ó, não tem todo o vídeo. No começo de maio, eu, eu fiz um treinamento de Sinfonia das Células. Quem está na minha equipe desde aquela época sabe que eu ensinei todo mundo a fazer Sinfonia das Células. Em breve vou fazer outra apresentação sobre isso. Eu fiz Sinfonia das Células em mim e ele só recebeu o óleo essencial que eu estava passando em mim, porque ele estava amamentando. E, gente, comecei em maio, final de maio, ele já estava com as. Vamos chegar aqui no final do vídeo para vocês verem. No final aqui, olha lá, no final ó, aqui já tá a pele dele já, ó. Engraçado, eu achei que esse vídeo tinha tudo, mas não tem. Mas depois eu faço, eu posto de novo, que eu tenho essa apresentação aqui. Eu vou botar nos meus rios. Ó, aqui é final de maio, você já consegue ver que ele tá com a ferida tá aqui e ela tá seca. Porque já em um mês já secou. Aí ficou só a marca. E depois, aí já não mostra, achei que o vídeo mostrava. Depois, você já vê. Deixa eu passar aqui, ó. Passar mais um pouquinho para cá. Aqui, ó. Não dá para ver. Infelizmente. Mas depois eu tenho esse vídeo no meu. Eu vou fazer esse vídeo de novo, vou mostrar para vocês. Lá no meu. Eu vou postar no meu Instagram, tá? E o que que acontece? Depois que eu percebi que com a Sinfonia das Células. Peraí, gente, que eu fiz bagunça aqui. Vamos lá. Com a Sinfonia das Células, eu percebi que eu consegui resolver o problema da dermatite atópica do meu filho em um mês. O poder dos óleos essenciais está aí. É você usar, é você. Quando eu estiver dando aula, participa, assista a gravação depois. Você vai aprender. E você vai vendo que as crianças vão ficando mais saudáveis. Gente, é tão bom ter filho saudável, porque é difícil ter filho que fica doente o tempo inteiro. É difícil, tá? Aqui, ó, tá o valor do kit das crianças, para quem tá no Brasil. Ele custa 6 vezes de 107,50 ou 645 à vista. Eu acho esse kit maravilhoso, de verdade, maravilhoso, tá? Se você está na Europa e nos Estados Unidos, você pode entrar na Duterra com ele, você pode começar. Se você estiver em outros países, me chama que eu passo o valor da Europa para vocês e passo o valor dos Estados Unidos também.
e Austrália, né? A gente sabe que a nossa equipe tem pessoas de vários lugares. Eu passo para vocês o valor do kit Kids em outras moedas, tá? Quem estiver em outros países, Inglaterra, Portugal, eu passo para vocês o valor em euro, né? Você está aí, você vai pagar o valor da moeda local. E é um kit que ele vai vir com esses cards. Se você tem criança maior, mostra direitinho aonde passar. As crianças aprendem mais rápido que a gente, tá? E quero agradecer a vocês por ter participado comigo dessa apresentação. Muito obrigada, de verdade. Me sigam nas redes sociais, Débora Alvim Oficial no Instagram, Débora Alvim do Terra no YouTube, se você quer mais conteúdo sobre óleos essenciais e principalmente muitas aulas disponíveis lá. O meu arroba do YouTube é Débora Alvim do Terra, o meu Facebook é Débora Alvim e o meu WhatsApp está aqui também. Caso você queira falar comigo e tirar dúvidas e perguntar, Débora, eu tô com muita dúvida sobre isso, sobre aquilo, pode me chamar, tá bom? Não tenha medo dos óleos essenciais da do Terra, eles são testados por mais de 54 testes. A do Terra tem uma equipe de cientistas com mais de 150 cientistas. Hoje nós somos a maior empresa de óleos essenciais do mundo. E a gente está aqui para te ajudar, nossa equipe está aqui para te dar suporte, tá bom? Eu vou fechar aqui a gravação, vou interromper a gravação e vou ficar aqui com. Se alguém tiver alguma dúvida específica, vou dar um atendimento VIP aqui para quem está participando ao vivo comigo, tá bom? Um beijo, muito obrigada, meus amores.